ele falou da morte de um bebê de apenas 2 anos no povoado Divinópolis, no município de União. É uma história triste, né? Tem as imagens aí para colocar, por favor, enquanto eu preparo aqui para chamar o Francisco Filho, coloca as imagens. O Luiz Miguel, nome da criança, você está vendo a imagem, inclusive, na tela, foi encontrado morto dentro de um carro. A suspeita inicial é que o garoto tenha se trancado no veículo e morrido por asfixia. Mas o corpo veio para o IML de Teresina para ser periciado e, obviamente, a partir da perícia, definir exatamente a causa da morte. Francisco Filho, na tela agora, trazendo as atualizações desse caso. Boa tarde, Francisco. Prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. E prevalece essa tese inicial de que o garoto tenha entrado no veículo, trancado, não tenha conseguido mais sair, ou não soubesse sair, e ali trancado, obviamente, terminou perdendo a vida por asfixia. Mas o que vai determinar realmente a causa-morte é a realização da perícia. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a programação. Como é difícil, né, Douglas, a gente tratar desse assunto. Nos últimos dias, nossa equipe realizando vários trabalhos, né, com pessoas que perderam a vida, crianças que perderam a vida, que perderam seus entes queridos, e agora é o pequeno Luiz Miguel, de 2 anos de idade, que morava com a sua família ali na região do Divinópolis, município de União, na região norte do estado. De acordo com informações preliminares, algumas crianças estavam brincando e ele desapareceu. Quase 2 horas depois encontraram ele dentro do carro, já sem vida. Há quem diga, ele morreu asfixiado. Nós temos a palavra de um vizinho, né? Claro, bastante abalado. Ele contou como foi o início, né, da procura da criança até encontrá-lo sem vida e no momento que chamaram a polícia. Vizinho aqui, né? E o outro vizinho mais próximo, né, que é o Cauã, me comunicou dizendo que tinha uma criança que estava desaparecida, né? Isso já estava com umas 2 horas desse acontecido, né? E quando eu vim para tentar ajudar a caçar, o pessoal todo mundo desesperado, eu vim também, me disponibilizei a vir ajudar. Quando eu cheguei já tinha acontecido o ocorrido, né? Que foi o policial que encontrou ele dentro desse carro. A polícia teve essa sensibilidade, né? Sim, teve sim. A Polícia de União, né? O 26º, teve um policial que estava com ocorrência aqui no Divinópolis e encontrou o pai da criança, muito desesperado, chamou a atenção da polícia, a polícia veio e estava fazendo ronda no momento e se deparou com o carro e fez a vistoria e a criança estava dentro do carro já sem vida, infelizmente. O carro seria de um vizinho, estaria com a porta aberta, ele entrou, quem sabe aí para brincar, se esconder, né, alguma brincadeira, mas que infelizmente perdeu a vida. O corpo dele foi trazido ontem à tarde ainda para o Instituto de Medicina Legal, ali no bairro Saci, Zona Sul, de Teresina, para ser periciado e em seguida liberado para o velório e sepultamento. A polícia ainda não divulgou realmente a causa, mas tudo indica que morreu sem ar, né, asfixiado dentro desse veículo. Francisco, aí, só para a gente contextualizar, você trouxe a reportagem ontem, mas é sempre importante, quando a gente fala de um assunto, a gente contextualizar para quem nos acompanha, porque são muitas informações e aí a gente tem que sempre relembrar. Qual era o cenário lá? O carro estava estacionado? O carro estava estacionado, Érico. O carro estava estacionado. Próximo à casa dele? Próximo ali, porque o Divinópolis ali fica antes de União. É uma comunidade, né? Praticamente pertence à União. A União, né? Praticamente todo mundo se conhece. A criança saiu e acabou entrando nesse carro. Né? Não se sabe como. Mas o carro pertencia a um vizinho. Ah, o vizinho. Isso. Um vizinho da família. Aí quer dizer, você diz, porque o carro não estava trancado. Tá bom, mas no interior ali todo mundo se conhece e tal, então o carro estava lá. Quer dizer, realmente, e aí deve ser confirmada realmente, a causa da morte deve ter sido realmente asfixia, porque não se imagina uma outra causa. Foi uma fatalidade, né, Francisco? A família não quis falar, inclusive
não autorizaram, né, a imprensa chegar próximo, a polícia teve que conversar com a imprensa para não chegarem próximo do local. A gente entende, né? Claro. O trabalho da polícia é divulgar o que aconteceu, né? Mas a gente entende que nesse momento, eu não quero nem imaginar, nós que somos pais, né? Perder um filho dessa forma, e a gente entende perfeitamente assim, a reação dos familiares, mas eles não quiseram falar. Eles ainda foram ontem na central de flagrantes pegar aquele documento cadavérico, né, para ser liberado no IML. O laudo, não é o laudo. É o laudo, né, aquele documento que tem que ser... Porque o laudo cadavérico é após a autópsia, né? Isso, aí eles precisam ir na central de flagrantes, chegar no IML para o corpo ser liberado. Ontem à noite, eles estavam lá. Registrada, porque tem que registrar... Quando é morte violenta, né? No caso, ele morreu dessa forma, né? Aí tem uns trâmites, né? Quer dizer, você encontra o corpo, não é encontrar o corpo e... Não, a polícia tem que ser chamada, ele vai lá, a perícia é feita no local, se precisar, o corpo é periciado lá no IML, emitido o laudo, e aí depois esse laudo é enviado para o hospital também, os médicos lá fazem alguns procedimentos, e depois é que o corpo, com tudo ok, sendo morte violenta, obviamente o laudo vai indicar. Tem que passar por IML. Até para os telespectadores, a gente que trabalha, né, todos os dias nós estamos convivendo com essas situações assim, de mortes, de mortes violentas, até uma topada, se você levar, cair, for para o hospital, não vai pensar que ali acabou, não. Tem que ir para o ML depois. Exatamente, é porque foi uma morte violenta. E aí, depois de todo esse procedimento, se for morte violenta, o laudo vai apontar como ocorreu a morte violenta. Facada, tiro e facada, enfim, vai dizer como ocorreu a morte violenta. Se foi acidental, também vai dizer como foi a morte acidental. Após todos os procedimentos, é que o corpo é liberado para o sepultamento. Outro detalhe também, já nessa esteira da questão dos assassinatos, isso é tão sério, é tratado de uma forma tão séria, que, por exemplo, quando alguém morre e opta pela cremação do corpo, a família precisa apresentar todas as certidões negativas para a empresa, porque, por exemplo, após a cremação, acabou, né? Não tem como mais fazer um exame de DNA, não tem mais. Então, se tiver algum procedimento jurídico em andamento que pode, por acaso, numa determinada etapa do processo, exigir DNA, algo que necessite do corpo, não é possível a cremação até que esse processo se resolva. Se não tiver nenhum, então, a cremação é autorizada. Então, assim, é muito sério, todos os processos são feitos de forma muito séria para que não paire nenhuma dúvida. A gente já mostrou aqui várias vezes, por exemplo, velórios serem interrompidos, né, Francisco? Isso. Velórios serem interrompidos, o corpo lá sendo velado, a polícia com ordem judicial. Prisões acontecendo, né, no momento do velório. Prisões acontecendo no momento do velório. O corpo sendo retirado do velório, levado para o IML e depois constatado que ali a versão original que foi dada era de morte acidental, quando na verdade, depois da perícia, a constatação de que foi morte violenta. Então, assim, é muito, muito, muito sério. Só para deixar muito claro e não parar dúvidas sobre o trabalho da perícia, da polícia, da saúde, né? Dos médicos, enfim, de todo mundo envolvido nesse processo.